esta chama crioula simbolize o fogo ardente que deve emanar dos nossos corações na busca incessante por liberdade, igualdade e fraternidade, na senda permanente dos ideais Farroupilha. Que assim seja! Ouvindo do Ipiranga as marchas plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior, essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em meu seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, batalha, salve, salve. Brasil, um sonho imenso, raio lívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela aurora natureza, estrelas forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. E outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos desse sol resplandecem, gente, pátria amada, Brasil. Vamos receber os nossos convidados com uma salva de palmas. Irmãos, primeiro e segundo vigilantes, anunciar em vossas colunas, assim como eu anuncio no Oriente, que vamos iniciar os trabalhos festivos em comemoração à epopeia Farroupilha. Irmãos e convidados que ocupais minha coluna, anuncio-vos da parte do venerável mestre que vamos dar início aos trabalhos festivos em comemoração à epopeia Farroupilha. Irmãos e convidados que ocupai a minha coluna, anuncio-vos da parte do venerável mestre que vamos dar início aos trabalhos festivos em comemoração à epopeia Farroupilha. Está anunciado em minha coluna, irmão primeiro vigilante. Está anunciado em ambas as colunas, venerável mestre. Irmão mestre de cerimônias, providencie para que os respeitabilíssimos irmãos Adilson Cadorim, nosso palestrante de hoje, e o irmão César Vaz adentrem ao templo e tomem assento junto ao trono de Salomão. Saudemos com uma salva de palmas as nossas autoridades. Sentemos-nos. É no verso de aporfia que ecoa na querência, na cultura da essência de cunho tradicional, com chucrismo de bagual, se mandando a lapuxa, uno coice da garrucha defendendo o ideal.
mesclado desde a origem, porém sempre macanudo. E é como potro de muda corcoviando num puaço, que nem touro sem laço, que se aparta da manada, e no fundo da invernada berrando e ganhando espaço. Comparando ao gaúcho deste chão sul brasileiro, sempre guapo e altaneiro na luta por ideais, buscando cada vez mais aumentar suas conquistas, nem sempre foram bem vistas em termos territoriais. Este sagrado torrão, velho galpão, sem porteira. Irmão mestre de cerimônias, preparai os irmãos para a recepção dos pavilhões nacional, catarinense e rio-grandense. Venerável mestre, os pavilhões nacionais catarinense e rio-grandense encontram-se aguardando o momento para a entrada no templo. Todos de pé. Irmão mestre de cerimônias, convidai o irmão segundo esperto para que conduza a centelha da chama farroupilha, que crepita em seu lugar de honra para acender o candeeiro crioulo desta augusta sessão magna, o qual, a partir do seu acendimento, passará a representar a chama ardente da fé, que como catarinenses e gaúchos trazemos viva no peito e que também representará a presença do patrão maior em nosso meio. Patrão eterno, tu que és o supremo arquiteto de todas as querências, entronizai no rancho simbólico em que transformamos esta augusta oficina a tua graça e o teu poder, a fim de que, abrigados sob o mesmo sentimento, comemoremos a data farroupilha, festa maior de nossa sagrada tradição. Amadrinha-nos nesta camperiada de fraternidade e de civismo, e não permita que nos ajoelhemos ao impatriotismo, ao vício e à injustiça. Fazei com que a chama crioula deste candeeiro seja a tua luz a iluminar nossa razão, para que passamos a trilhar sempre o caminho do bem, da verdade e da caridade. Ilumina, patrão celeste, a razão dos nossos governantes e fortalece no nosso povo o espírito de renúncia e desprendimento, para que todos os governantes e governados sintam-se imbuídos do amor cívico, elevando-nos acima das impurezas, da vaidade e egoísmo. Propicia-nos meios para vencermos as imensas dificuldades que dia a dia são colocadas à frente de nossa pátria e de nossa querência. Permita que a saga dos bravos de 35 seja compreendida. Perdoa aqueles que, emulados por pérfidos interesses, se transformaram em revisionistas da nossa história, maculando a verdade. Dai-nos a fortaleza da serenidade, para que nos exemplos da honrosa paz de Ponte Verde nos irmanemos todos, colocando os interesses da querência e da pátria acima de quaisquer outros sentimentos. E na invernada do céu, tu, patrão velho, derrames as tuas bênçãos e luzes sobre o nosso rincão. Que assim seja. Que assim seja. Sentemos. Embora a maçonaria seja uma instituição universal, assume ela hoje um caráter regionalista através da homenagem ao nosso querido Rio Grande e também Santa Catarina, edificando, pois, templos da virtude dos gloriosos farrapos, e por serem os maçons de bons costumes, rememoramos a legenda farroupilha. A maçonaria sempre foi defensora da liberdade e da fraternidade. É como o quero-quero que ronda, noite e dia, nossas coxilhas. Muitos irmãos tombaram nos solos gaúcho e catarinense em defesa de nossos ideais de liberdade e humanidade. Ouvimos ecoar, nas canhadas e coxilhas deste pago, os gritos dos maçons de outrora, ansiando pela liberdade, arrinconados nos mesmos ideais e desejos republicanos de justiça. Respeitabilíssimos irmãos e convidados,
dignas autoridades, prezados convidados, queridas cunhadas, sobrinhos, estimados irmãos. Para dar o devido destaque sobre o que representa a epopeia Farroupilha, concedo a palavra ao nosso palestrante, o senhor Adilson Cadorim, que é o nosso palestrante de hoje, por favor. Bem, a Revolução Farroupilha foi um evento épico que tem que ser valorizado, tem que ser estudado e tem que ser repassado para as nossas futuras gerações. É impossível, não pode ser possível que tanto sangue derramado pelas causas tão nobres como foram, sejam consumidos pelas cinzas do tempo e pelo desinteresse da nossa história. Por isso, nós devemos preservar a nossa história, a nossa cultura, porque povo sem cultura é um povo fadado a ser escravo, como diz o hino do Rio Grande do Sul. A Revolução Farroupilha é um épico sem igual na história do Brasil. Durou 10 anos. 10 anos de muita luta, 10 anos de muito ideal e 10 anos que mostraram ao mundo episódios únicos no mundo, como, por exemplo, o surgimento do grande romance que foi entre Anitta e Giuseppe Garibaldi. Um romance que hoje está eternizado em obras, em mais de 1000 obras, em mais de 100 línguas diferentes. Daí a importância também, apenas um aspecto, da importância da Revolução Farroupilha. Tenho certeza que se alguns valores da Revolução Farroupilha tivessem sido preservados, como, por exemplo, um regime verdadeiramente federalista, republicano e federalista, nós não viveríamos hoje essa situação de um modelo unitarista e centralista que decide tudo em Brasília contra a nossa vontade aqui embaixo. Por isso, a Revolução Farroupilha, os seus valores, os seus conceitos, a sua ideologia devem ser preservados. Que vossa caminhada, nosso amado irmão, continue sendo sempre um cântico de bondade, de harmonia, de entendimento e de muita paz. Para que a maneira que avançares cada vez mais na senda da evolução, sabemos que encontrar-te-ás cada vez mais rico de amor, encerrando em teu próprio peito o tesouro intransferível da luz divina. E que ele lá de cima seja luz em tuas caminhadas e vida em teu coração. Nossos parabéns. Amém. Muito obrigado. As palavras que nós ouvimos desse ilustre irmão têm a propriedade de raízes pivocantes e férteis da nossa história de nossos ancestrais. Que isso sirva para o nosso futuro, como foi dito há pouco, nosso grande país que precisa urgentemente desse amor, dessa soma, para nós continuarmos avançando cada vez mais. Bem, excelência, em ambas as colunas, venerado. A palavra está aqui no Oriente. Participam das lojas de Elias Catarina, da loja Central da Justiça, da loja Alveiros da Luz, da loja Patinagem Serrana e da loja Labor Concórdia. Estão aqui com seus representantes, prestigiando principalmente o evento. Meus parabéns e sintam-se todos abençoados. Obrigado. Venerado mestre, digníssimos irmãos primeiros e segundo vigilantes, autoridades com assento no Oriente. Hoje, em consonância com o estado de espírito de todos os rio-grandenses e catarinenses, e fazendo eco a todas as festividades que se realizaram e se realizam em nossas querências, realizamos esta sessão magna comemorativa à epopeia Farroupilha, em que prestamos homenagem a seus feitos e aos seus heróis, homenagem esta que ano a ano se torna cada vez mais significativa e dignificante a todos nós, porquanto, com o decorrer do tempo, conheceremos mais e buscamos conhecer ainda com maior profundidade a história e o que representou para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e para o Brasil, o movimento revolucionário Farroupilha. Sentimos-nos sumamente honrados com vossas presenças que serviram para brilhantar os nossos trabalhos nesta belíssima solenidade. Eu quero agradecer
em especial a todos os maçons de Lages, através do amado irmão Tarcísio Picker, que é o superintendente da 4ª Meso-Região. Em nome dele, todos os maçons do nosso Oriente de Lages visitantes. Em nome do amado irmão César Vaz, do Oriente de São Pedro de Alcântara, a todos os maçons visitantes de outras querências, como diz a Associação Paroquial de outras regiões. Agradecer a todos os amados irmãos aqui de Lages, as cunhadas, as sobrinhas e sobrinhos. E em nome da augusta e respeitável loja Retidão e Justiça, número 4.470, muitíssimo obrigado a todos. Bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. No simbolismo de uma, sentimos a grandiosidade de nossa pátria, enquanto nas outras, o palpitar do terrorismo que palanqueia nossos corações pela grandeza de seus solos e as maravilhas de sua natureza. No ondular do verde pátrio, o símbolo das coxilhas, no azul celeste, o céu deste rincão. Na constelação, as estrelas sustentam o mesmo brilho das que cintilam no firmamento do nosso pago. Vemos em uma a unidade da pátria, nas outras, a grandeza dessas querências, simbolizando a bravura dos farrapos. Sagremos um hino de estrelas e flores, num canto sublime de glória e luz, as festas que os livres, frementes derradores, celebram nas terras gigantes da cruz. Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Este meu jeito de alçar a perna, de mirar ao longe um horizonte largo. Todos de pé. Esse meu jeito de alçar a perna, de mirar ao longe um horizonte largo. A ponto de beber auroras quando o céu alma pra sorver o amargo. Esse silêncio que me traz distância, que me agrada um canto entre campo e céu. Eu contraponto de acender o fogo, meço 1,5 metros da espora ao chapéu. Essa coragem que brilha de adaga, de ser um gigante. Retiremos em paz. Muito obrigado a todos. Hoje nós realmente tivemos um momento muito importante para a maçonaria lagiana especificamente, porque realizamos mais uma vez a sessão Magna Farroupilha, que é já tradição entre as lojas maçônicas de Lages, exaltar, né, os heróis farroupilhas e toda a história, né, da epopeia farroupilha. E nós podemos perceber, por tudo que foi dito, por tudo que aconteceu, né, com os nossos antepassados, a gente observa que até hoje está muito atual o que aconteceu no movimento. Temos que buscar realmente cada dia mais liberdade, igualdade e fraternidade, que são os princípios que nortearam a Revolução Farroupilha e que também são os princípios básicos da maçonaria. Então, realmente, hoje estamos muito felizes, em nome da minha loja, que é a que patrocinou o evento, que é a loja Retidão e Justiça 4470, com a participação de todas as demais lojas da cidade, porque essa sessão magna não é de uma loja, ela é da maçonaria lagiana. Foi importantíssima, todos os grandes líderes farrapos eram maçons. Até o próprio Garibaldi, que era italiano, depois foi iniciado na maçonaria.
Nós temos o pacificador da Revolução Farroupilha, que era ministro da guerra, Jerônimo Coelho, era maçom, Duque de Caxias, era maçom, sem falar nos líderes farrapos como Antônio de Souza Neto, que proclamou a República Rio-Grandense, no General Bento Gonçalves e tantos outros, Davi Canabarro e tantos outros que participaram, fizeram a Revolução, alguns até em lados diferentes, mas sempre prevalecendo os princípios maçônicos de fraternidade. E há um episódio na Revolução que me chama muito a atenção, que é o duelo entre dois maçons e do mesmo lado, Bento Gonçalves e Onofre Pires, que eram parentes e que pela divergência chegaram a entrar em luta corporal num duelo, e quando o Onofre Pires é derrotado pelo Bento Gonçalves, o Onofre lhe dá o sinal maçônico e mesmo ferido, deitado ao solo, o Bento Gonçalves, em respeito ao sinal maçônico, ele poupa a vida, muito embora ele venha a morrer alguns dias depois, fruto do ferimento neste duelo, que foi um duelo, não vamos entrar no mérito se justo ou injusto, mas foi um duelo que marcou também um dos episódios marcantes da Revolução Farroupilha.